Colossenses, capítulo 1, versos 1 e 2. Vamos ler juntos? Vamos lá? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Meus irmãos, quando nós lemos essas cartas, que hoje é tão comum para nós, pelo fato de nós convivermos, e durante a nossa vida cristã, sempre estar vendo mensagens, pregações, muitas vezes a gente não percebe a importância dessas cartas para a igreja da sua época. Porque quando a gente vê igreja hoje, a gente vê templos, a gente vê igrejas estabelecidas, pastores, presbíteros, toda uma estrutura, mas nessa época onde essa carta foi escrita, a igreja ainda nascente, não aquela igreja de Jerusalém, mas igrejas que nasceram em cidades onde não conheciam o Evangelho. A maioria delas tiveram pouco tempo para ouvir, pouco tempo de aprendizado, e os pastores, na época mais missionários, né, porque eles eram itinerantes, viviam viajando, eles passavam, pregavam o Evangelho, e aí então eles iam para outros lugares. E aí então aquela pouca palavra pregada, durante pouco tempo, era então aquela palavra, com aquela palavra que a igreja iria dar os seus passos. Na igreja de Tessalonicenses, por exemplo, Paulo esteve lá por 3 finais de semana. Veja, quantos anos você está na igreja, quantas mensagens você já ouviu, e muitas vezes se questiona se você ainda sabe, se não sabe as coisas. Paulo esteve 3 fins de semana falando para pessoas que nunca tinham ouvido o Evangelho. E elas creram, elas se converteram, elas foram transformadas, e aquele conteúdo que ouviram por apenas 3 finais de semana firmou então a fé deles para toda a vida. E eles abandonaram vícios, abandonaram idolatria, abandonaram feitiçaria, abandonaram tudo com base naquele pouco que ouviram. Aí quando você vê, por exemplo, quando Atos registra, quando Paulo estava pregando e Eutico dormiu, né, porque ele se estendeu até muito tempo, as pessoas questionam, mas por que a mensagem é tão grande? É porque não podia perder tempo. Então, Paulo se estendia para aproveitar cada minuto com eles, para dar-lhe a palavra, para poder ensinar aquilo que era e que seria tão importante para eles, para a vida cristã deles. E aí, então, uma vez distantes, agora, como é que eu vou chegar lá? Hoje a gente tem internet, você manda mensagem, naquela época não, eram cartas. E esta carta foi escrita e foi enviada para aquela cidade, para que eles tivessem resposta dos seus questionamentos, para que eles tivessem o ensinamento necessário. Esta é uma carta muito importante para a igreja, também é importante para nós. E eu gostaria de tirar as lições desses 2 versículos, mostrando uma questão de competência. Quando a gente fala que uma pessoa tem competência, a gente tende a pensar porque ela sabe fazer, ela é competente. Mas, de fato, a palavra competência, ela não tem muito a ver com o saber, mas ela tem a ver com a responsabilidade que lhe foi dada. Uma pessoa, para dar aula, ela tem que ser competente naquilo, ela tem que ser escolhida para dar aula. Ela é a professora porque ela foi colocada no cargo. O prefeito, ele toma decisões que lhe competem. Ele pode deixar de agir e ser cobrado por isso, porque ele não fez o que compete, como ele tem que, às vezes, tomar decisões difíceis, porque é ele, o prefeito, que tem que tomar decisão. O juiz julga, compete ao juiz julgar. Entenderam a questão de competência? Competência é uma responsabilidade que é dada para uma pessoa e dela é cobrada que age com aquele ofício que ela recebeu. Nós vamos falar aqui a respeito da competência divina, o que compete a Deus e não compete a nós. Nós vimos uma deturpação a respeito da conversão, por exemplo, deturpação a respeito da vida cristã, no qual
pessoas crentes dizem que não aceitam, determinam e coisas dessa natureza, tirando de Deus aquilo que compete a Deus. É Deus que dá a bênção, é Deus que abençoa a quem Ele quer, no momento que Ele quer, se quiser. E nós não podemos questionar a Deus e nem nos deixar abater quando não recebemos aquela bênção, porque se Deus não quis nos dar, é porque é da competência dele dar ou não dar. E se Ele não nos deu, é porque Ele sabe o que é melhor. Se nos deu, é porque Ele entendeu que aquilo é melhor para nós. Ou seja, é da competência de Deus abençoar. É da competência de Deus várias outras coisas. E nós vamos ver aqui 3 itens que mostram o que é da competência de Deus. Primeiro item, quando começa, Paulo diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. E o irmão Timóteo. Meus irmãos, nós vamos ver aqui que é da competência de Deus consagrar ministros para servi-lo. Quando a gente fala a respeito de ministro, a gente fala de alguém que representa. Por exemplo, a gente tem no Brasil vários ministérios. Ministério da Energia, Ministério do Transporte, Ministério da Saúde, e aí são vários. O que esses ministros fazem? É difícil para um governante atuar em todas as áreas. É difícil ele cuidar de todas as pastas que cabe a ele, como o presidente do Brasil, para ele tomar decisões. Imagina, cuidar de obras pelo Brasil inteiro. Cuidar de uma obra pequena já é complicado, imagina obras grandes. Aí então o ministro da infraestrutura vai lá e com aqueles que o servem também para direcionar a toda uma cadeia de pessoas que fazem o seu trabalho. E aquele ministro representa o presidente. Então, quando ele está lá presente e ele toma uma decisão, ele tem que tomar a decisão de acordo com a vontade do presidente, não de acordo com a sua vontade. O ministro não fala por si, ele fala por aquele a quem representa. É por isso que é da escolha do presidente escolher ministro. Se você não pode viajar e você quer resolver uma coisa lá distante, você faz o quê? Você vai ao cartório e você dá uma procuração para uma pessoa responder por você. O que você está fazendo? Você está elegendo um ministro. Você está escolhendo um representante, porque do momento que você der uma procuração para alguém e essa pessoa for lá e ela comprar, ou ela vender, ou ela tomar a decisão, você não vai poder questionar a decisão que foi tomada. Por quê? Porque aquela pessoa agiu em seu nome. Você deu a ela procuração, a menos que você limite a autoridade dela de tomar a decisão, o que ele vai fazer. Mas quando nós falamos do ministério, a gente fala de uma tarefa pesada, árdua, difícil. Quando a gente vê pessoas sendo ministros de Deus, e a gente vê o histórico de muitos pastores que perderam a vida do ministério, e a gente vê a dedicação desses homens e o trabalho deles, a gente vê que valeu a pena o que eles sofreram pelo resultado que eles escolheram. Mas agora há um outro lado que nós devemos também observar. Se Deus escolheu um ministro, nós não podemos nos levantar contra esse ministro. Isso não quer dizer que nós vamos bater nas costas e aceitar tudo que um pastor quiser fazer, de maneira nenhuma. Tanto é que na igreja tem presbíteros que cabe aos presbíteros corrigir o pastor, se caso ele estiver agindo de maneira contrária ao que a Bíblia ensina. Sim. Apoiar tudo o que faz, sem questionar. Por isso que existe na igreja os presbíteros exatamente para ver se o pastor está fazendo a coisa corretamente. Então, o pastor ele deve, representando Deus, agir de acordo com a vontade de Deus e com a palavra de Deus. Mas também não podemos aceitar, como alguns pastores querem, e diz, não toqueis os ungidos de Deus. Vocês já ouviram isso, já? Isso diz respeito aos pastores? Não. Quando essa palavra foi dita, foi Deus dizendo a respeito de todo o seu povo. Eles são meus ungidos. Vocês se lembram da promessa que Deus fez a Abraão? Eu te abençoarei, e abençoarei aqueles que te abençoarem, mas eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Ou seja,
Deus, ele defende o seu povo. Essa bênção foi para o povo de Deus. Então, quando fala a respeito do ungido de Deus, são cada membro da igreja. Cada membro da igreja é um ungido de Deus e deve ter todo o respeito, deve ter toda a animação, deve ter todo o apoio da igreja. Mas quando se fala de pastores, sendo ministros de Deus e trazendo a palavra de acordo como ela foi escrita, ela deve ter da igreja todo o respeito. A igreja deve ouvir as mensagens pregadas por aqueles que vêm como ministro de Deus e trazer para si. Há um erro muito grande de achar que a palavra devia ser pregada para outra pessoa. Ah, mas se ele tivesse aqui essa palavra, ela foi para tal pessoa. Não, ela foi para você. O Espírito de Deus, ele traz a palavra para você. Aplique essa palavra, porque o pregador, por isso que toda vez que o pregador vai pregar, ele ora pedindo a orientação divina. E nós também oramos para que ele fale de acordo com a vontade de Deus, para que esta palavra, então, venha para nós como vinda de Deus para nós. Então, a palavra deve ser ouvida. Pastor, que palavra dura! Ainda bem que aquela pessoa não estava aqui. Ou, que pena que aquela pessoa não está aqui. Não, você está. Aplique essa palavra a você. Coloque em prática. É Deus falando com você através dos seus ministros. Ministros esses que têm autoridade. O pastor uma vez ligou para uma membro para poder tratar a respeito de um problema de disciplina. E ela disse, quer dizer então que vocês estão me julgando? Sim, o pastor ele tem autoridade de julgar. Quando em conselho, uma pessoa que cometeu um pecado, ela é trazida ao conselho, isso é um ato jurídico. Tanto é que o conselho se transforma num tribunal, e aquele tribunal tem regras, onde a pessoa tem defesa, a pessoa ela vai expor o seu caso, e ele será julgado. Então, o conselho age como um tribunal. Defesa, a pessoa vai apresentar a sua defesa diante do conselho. E essa pessoa, então, vai mostrar se ela é inocente e aquilo que ela vai trazer a sua defesa, mostrando, então, se ela de fato é culpada ou não. Então, tudo é feito da melhor maneira para que ninguém seja julgado injustamente. Mas o conselho, ele age como um tribunal. E o pastor está lá. Então, o pastor tem direito de julgar. E, nesse momento, os presbíteros também têm o seu direito de julgar. Veja, Deus escolheu ministros. E no Antigo Testamento a gente vê os profetas agindo como ministros de Deus. Não são todos os profetas que foram ministros de Deus. Porque muitas pessoas, vendo os profetas falarem com a autoridade com que eles falavam, quando eles diziam Deus e Deus disse, e aí trazia a profecia, então eles estavam dizendo, foi Deus que falou, eu sou a boca de Deus para a igreja. Eu sou a boca de Deus para o povo de Deus. Ou seja, aí então, aquela palavra deveria ser ouvida e atendida. Só que muitos falsos profetas apareceram. Eles queriam essa autoridade. E esses falsos ainda continuam a agir na igreja hoje. Tanto falsos pastores que entram para o ministério porque acham que o pastor ele tem algumas regalias que ele gostaria de ter. Se, por exemplo, um pastor chega numa cidade no dia 1º de janeiro para assumir a igreja, e no dia 1º de janeiro é quando os prefeitos tomam posse. Normalmente os pastores das cidades, eles são chamados para juntos poderem dar posse. Às vezes, quando tem um pastor de maior conhecimento, de uma igreja mais respeitada, ele é chamado para poder dar posse para o prefeito. E aí a pessoa diz, eu quero isso, eu quero essa importância. Não vê as dificuldades que vêm juntamente com o pastorado. Mas a questão é, os profetas, como os pastores que pregam hoje, falam da parte de Deus e eram escolhidos por Deus. Deus ia, independente da profissão. Não havia um preparo para isso e não dependia disso. A gente vê falar de escolas de profetas, mas você vê Amós, por exemplo, que não frequentou escolas de profetas. A gente vê Isaías, que era um homem bem preparado, era um homem da corte, sendo usado por Deus como profeta, mas outros que foram chamados assim do nada. E aí foi lá e Deus então agiu. Eles, quando falaram então como profetas de Deus, e Deus que escolhia. Lembra de quando aqueles homens se levantaram contra Moisés, Abirão, Datã, e teve um outro lá.
e eles chegaram e se levantaram contra Moisés, dizendo, Deus, ele fala por todos. Deus disse, não, eu não falo por todos, eu falo com Moisés, e eu falo cara a cara com Moisés. Ou seja, Deus é da competência de Deus escolher os seus ministros, mas também escolher os sacerdotes. Os sacerdotes ministravam como agentes de Deus. Eles deveriam agir como sendo Deus que trazia o perdão, Deus que trazia o castigo. Quando uma pessoa pecava, por exemplo, e ela ia até o sacerdote, a pessoa pegava na cabeça do cordeiro, o cordeiro amarrado sobre a lenha, e o sacerdote então degolava ali aquele cordeiro. A pessoa pegava na cabeça do cordeiro para dizer, quem deveria morrer por esse pecado era eu. E cabia então ao sacerdote, como ministro de Deus, declarar o perdão. Mas veja como era interessante a cobrança que era feita, como está lá em Êxodo 20, versículo 30. Alguém abra rapidinho aí para mim, por favor. Êxodo 28, versículo 30. Vamos lá, quem achar primeiro pode abrir. 28, 30. Veja que tarefa importante e pesada. O sacerdote colocava 2 pedras no peito, sobre o peito, que ele carregava, fazia parte das vestes, e ele então, ao entrar no lugar santo, ele levava o pecado do povo. Irmãos, hoje essa tarefa não é a mesma para os pastores que o sacerdote do Antigo Testamento, porque eles representavam Cristo que levou sobre si os nossos pecados. Mas os pastores de hoje sentem como que se respondesse pela igreja. Isso a gente vê lá na carta escrita aos Hebreus, que fala a respeito dos vossos guias que agem como que tendo que prestar contas pela sua igreja. Porque o sucesso da igreja é o sucesso do pastor. Quando a da igreja é derrotada, a derrota é do pastor. Então, o pastor é a figura da qual se cobra, e essa é uma cobrança muito séria. O sacerdote escolhido por Deus, ele levava o pecado do povo sobre o seu peito. Veja também, esses sacerdotes eram sustentados por Deus. A gente vê, por exemplo, em Ezequiel 45, versículos 1 e 4, fala a respeito da moradia. Na terra eram separadas lugares, casas, que eram casas dadas para o sacerdote. E aí, por isso que vem então a questão das igrejas darem casa pastoral, porque era então por determinação de Deus que os sacerdotes deveriam ter a casa para morar. Lá em Números 18, 20, quando estava falando da separação da terra, onde cada tribo receberia parte da terra, para a tribo dos levitas, de onde saíam os sacerdotes, ele diz, vocês não vão receber herança, eu serei a vossa herança. A herança do Senhor para os sacerdotes é Ele. Então, Deus seria então para eles algo excepcional, muito melhor do que terra, muito melhor do que outras coisas. Deus seria então a herança dos sacerdotes, daqueles que foram escolhidos por Ele para o serviço. A gente vê os reis. Rei Saul, ele foi o rei que o povo quis. Deus escolheu para dar a resposta ao povo, mas para envergonhar o povo, para mostrar que quando um povo quer escolher alguém contrário à vontade de Deus, vai dar errado. Porque eles escolheram Saul porque eles gostaram de Saul porque Saul era grande, ele era mais alto, ele ficava dos ombros, deixava todo mundo dos ombros para baixo, ele sempre sobressaía. Então, um rei poderoso, forte, um rei que lhes daria vitória. No entanto, Deus fez com que ficassem envergonhados, quando logo no primeiro dia ele se escondeu no meio das bagagens. E logo depois, quando teve uma vitória, ele fez para si uma estátua, mostrando que ele não tinha um coração que temesse a Deus. A gente vê a escolha de Davi, um homem do qual ninguém colocaria a tarefa de ser um rei,
lá um pastor de ovelhas, mas ele foi o escolhido de Deus. Então veja, irmãos, o ofício é assim, os diáconos foram escolhidos por vontade de Deus. Romanos 12, 7 diz: se ministério, dedique-se ao ministério. Ou seja, ministério é algo que vem de Deus, é uma escolha de Deus. Um desejo de Paulo, em Atos 20, versículo 24, diz: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. A alegria de Paulo, a esperança de Paulo é que ele cumprisse o ministério. Quando a gente vê o apóstolo substituto, porque Paulo pede a orientação para escolher esse apóstolo substituto, deveria ter algumas regras. Atos 1, 21 a 22, 24 e 25 diz: é preciso ter acompanhado Jesus em todo o ministério terreno, ser testemunho do seu batismo, ter visto os milagres e ter sido testemunho da morte e da ressurreição. Paulo aqui, ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Alguns questionam a questão do apostolado de Paulo. Mas Paulo não foi chamado por Jesus? Ele não teve 3 anos de preparo por Jesus? E diz: não, eu fui chamado por Jesus. Porque a principal regra para ser um apóstolo é ter sido testemunha da ressurreição. Quem é que veio chamar Paulo? Não foi o próprio Cristo ressurreto? Então, acabou toda a regra. Ele cumpria a regra, foi chamado pessoalmente por Jesus, houve uma transformação total em sua vida. Então, isso deixa claro, os pastores, eles são escolhidos por Deus. Há falsos nesse meio? Há falsos. Mas por isso a Bíblia vai dizer a respeito de examinar se o Espírito de fato vem de Deus. Se essa pessoa de fato é alguém que é chamado por Deus, aí então cabe à igreja verificar a veracidade desse chamado. Por isso que nós, quando mandamos alguém para o seminário, a regra da igreja é que a pessoa tem que ter pelo menos, se não me engano, 2 ou 3 anos, se não me engano, são 3 anos como membro da igreja. Não pode ser ninguém desconhecido. E a igreja deve reconhecer naquele jovem ou naquele homem que ele é um chamado de Deus. A igreja tem que ver o seu zelo, o zelo com o horário, o zelo com as programações, participando dela, o amor com os membros da igreja, se ele é zeloso no estudo da palavra. Porque se é uma pessoa relaxada, uma pessoa que não se importa com o horário, a pessoa que não se preocupa com os membros da igreja, em conversar com as pessoas, como é que essa pessoa vai ser pastor? Então a própria igreja diz: não, esse aí não serve para ser pastor, não. A igreja então é que vê e reconhece que aquele é o chamado de Deus para encaminhá-lo para o pastorado. Mas, meus irmãos, Paulo continua dizendo: aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Vimos aqui, meus irmãos, a competência de Deus para chamar para a salvação. Assim como Paulo escrevendo aos Efésios, ele fala a respeito disso, que nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Nós temos uma dependência de Cristo para a nossa vida. A nossa salvação, então, é o primeiro ato de Deus. A vontade de Deus se revela em nós, mudando a nossa vida. Irmãos, há muitos que dão ênfase a pequenas partes de versículos sem não olhar o todo do que a Bíblia ensina. Compete a Deus salvar. Lá em João, Jesus disse: não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi, para que vades e des muito fruto. Ou seja, é muito clara a palavra de Deus. Paulo também aos Romanos, quando fala isso, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Então, se você ouviu, se você creu no Evangelho, dê graças a Deus, porque você foi privilegiado, você foi chamado por Deus. No capítulo 8 de Romanos, Paulo fala disso. Aqueles que foram chamados, justificados, santificados, ele fala de uma sequência, e entre eles aqueles que foram chamados por Deus. Ninguém vem se não vem chamado por Deus. Jesus disse isso claramente: não cabe ao homem vir, e o homem não tem condição de vir se não for chamado por Deus.
quando a gente vê Paulo falando e citando, se não me engano é o Salmo 14, é 114, que diz, do céu olha o Senhor para a terra, para ver se há um justo. E não há um justo, nenhum sequer. Não há quem tema, não há quem busque a Deus. Irmãos, pensa, esse ano o carnaval não teve a bagunça que eles queriam. Mas pensa numa festa de carnaval, onde as pessoas estão lá bebendo, usando droga, farreando, naquela bagunça toda. Será que eles estão preocupados com Deus? Será que eles estão desejando Deus? É claro que não. Por isso que Deus age, e quando Ele age, Ele tira a pessoa daquele meio. Eu estive, graças a Deus, eu vejo Deus, a permissão de Deus, quando Ele permitiu que eu estivesse fora da igreja durante um tempo, para Deus me tirar. E eu, então, ter a certeza desse chamado. É o mesmo caso que Deus fez com Saulo, onde Deus permitiu que ele se tornasse um perseguidor, para Deus, então, chamá-lo, e Paulo ter a certeza. Eu não estava numa igreja, eu não estava numa sinagoga, eu não estava buscando Deus, eu não estava ouvindo um pregador. Jesus Cristo veio ao meu encontro. Eu fiz parte do projeto de Deus. Jesus Cristo, da sua competência, Ele me chamou para a salvação. 1 Pedro 1, versículo 13 a 16, fala dos deveres de viver em santidade. Vamos abrir lá? 1 Pedro, capítulo 1. Primeira Pedro, dos versículos 13 ao versículo 16, diz assim: por isso, 1 Pedro, capítulo 1, de 13 a 16. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Vejam, meus irmãos, que uma vez chamados por Deus, cabe a nós entrar de cabeça, lutar, se esforçar para entrar nesse processo da santificação. É o agir do Espírito Santo em nós e a força, é o trabalho, é o crente que se esforça para se afastar, mas ele não faria isso sozinho. É dependente do Espírito Santo. Por isso que a gente fala a questão desse processo da salvação que pertence ao nosso Deus. Por que a Igreja Católica canoniza santos? A Igreja Católica, primeiro, porque se tornou um costume homenagear os seus heróis. Isso lá, os primeiros, era um costume dos povos pagãos ver as pessoas que eram os heróis de guerra e dar a eles destaque. E isso passou para a igreja quando eles foram obrigados a se tornar cristãos sem conversão. Mas outra coisa, essas pessoas são canonizadas por quê? Porque no meio corrupto, onde todo mundo fazia coisa errada, quando uma pessoa se destacava um pouquinho mais, orava um pouco mais, tinha uma vida mais santa, e ele se destacava de uma maneira tão diferente do povo, porque o povo vivia na maioria na corrupção, que essas pessoas então eram dadas para ela a posição de intercessores. Só se esquece o que a Bíblia diz, entre Deus e os homens só tem um intercessor, que é Jesus. O texto revela aqui que esses que foram chamados para a salvação, eles são santos. Santos na Bíblia são pessoas que foram separadas para a salvação. E por isso se separam de uma vida de pecado com o objetivo de viver para Deus. Os santos são os fiéis, não são os ídolos, não são aqueles que aparecem ou que são colocados e que receberam o nome de santos. Santos são os crentes. Santos são os filhos dos crentes. Santos são aqueles que são santificados por Deus. Mas e a nossa fidelidade? Será que nós, se dependesse de nós conseguiríamos alguma coisa? Você é fiel? Será que você poderia dizer, eu sou fiel? Eu perguntaria, fiel em que área? A Bíblia diz que você deve orar sem cessar. Como é que é a tua vida de oração? Ah, pastor, eu oro uma vez por dia. Não, se você não ora sem cessar, você está em dívida com Deus.
então você já está sendo infiel na oração. Na leitura bíblica, acontece a leitura bíblica, tirar o alimento da Bíblia tem que ser com toda a dedicação, com a sua mente, com o seu entendimento, com a sua vontade, ou seja, toda a emoção, tudo deve ser voltado então para você tirar da palavra de Deus o alimento necessário. É preciso dedicação. É assim que tem sido? Muitas vezes tem sido para muitos o livro de dormir. Eu estou sem sono, vou pegar a Bíblia. Começa a ler, quando vê no outro dia, diz: eu dormi com a Bíblia na mão. Tudo é lido, tudo é assistido sem nenhum problema. Quando pega a Bíblia para ler, o sono vem. Será que nós temos sido fiéis na leitura da palavra? A outra questão é, será que nós temos sido fiéis em vir à igreja? Porque a igreja primitiva, ela se reunia diariamente. É difícil reunir a igreja nas quartas e nas sextas e nos domingos 2 vezes no domingo. Será que nós poderíamos dizer: eu sou fiel na minha participação, no meu esforço de estar na igreja? Com certeza, nós somos falhos, porque quando nós saímos daqui, muitas vezes nos esquecemos de nos manter em comunhão. Então, a nossa fidelidade, ela vem do Senhor. Por isso que nós dependemos de Cristo para sermos abençoados. Por isso, quando nós oramos, nós dizemos em nome de Jesus, porque se dependesse de nós, Deus não ouviria as nossas orações, mas pela intercessão do Espírito Santo, pela fidelidade de Jesus, a nossa oração é ouvida e atendida de acordo com a vontade de Deus. Então veja, meus irmãos, vimos aqui 2 coisas. É da competência de Deus escolher os seus ministros, quem representa Deus é quem Deus escolhe, e nós vimos aqui que é da competência de Deus chamar pessoas para a salvação. Porque muitas vezes, se dependesse da igreja, muitos ficariam de fora. Porque ela não se veste como os crentes devem vestir, porque ele não se comporta como os crentes devem se comportar, porque ele fala de maneira escandalosa, então não deve fazer parte da igreja. Então, infelizmente, no decorrer da história, na vida da igreja, a gente percebe que a igreja excluiu muitas pessoas que deveriam estar na igreja. O melhor lugar para estar é na igreja. Mas, pastor, é vergonhoso, então, que ela sofra a disciplina, que não possa tomar a comunhão, porque a comunhão é para aqueles que querem ser fiéis. Se ele não quer, que fique fora da comunhão, mas que não seja expulso da igreja ou maltratado para a igreja. Porque a Bíblia fala a respeito aqueles que estão fracos, para que os crentes devam ser o suporte deles, para que possam ajudá-los na caminhada, para que possam aconselhá-los, para que possam servir para eles como estímulo para que eles voltem à comunhão. Nunca abandoná-los, nunca deixá-los embora, nunca expulsá-los porque pensa diferente, porque age diferente e porque não age como a maioria. A igreja não é um clube social do qual nós escolhemos as pessoas como a maioria, para que o povo seja homogêneo, todo mundo igual. Não, é diferente. A mulher, a homem, a negro, a branco, a japonês, há pessoas ricas, há pessoas pobres, pessoas que se vestem muito bem, outros que não podem se vestir bem. Ou seja, na igreja todos somos aceitos. Por quê? Porque Deus, Ele que escolheu aqueles que Ele quis salvar. Talvez você veja o histórico de alguém, você vai dizer: mas esse aí está perdido, vai para o inferno mesmo. De repente é esse aí que Cristo quer salvar, para mostrar que quando Ele perdoa pecados, não importa o tamanho do pecado, Ele perdoa e Ele salva. Quem mais está envolvido em pecados é o que mais ainda precisa da graça do Senhor. E esse é o 3º item. É Deus quem dá a sua graça e a sua paz. É Deus que faz com que, é da competência de Deus dar a paz aos corações. Ele diz: a graça e a paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. A graça que nós precisamos ter, a paz que nós precisamos ter, é a paz que vem do nosso Deus. Qual a paz que você procura? O que você poderia ter para você viver tranquilo? Será que bens resolveria o problema? Se você tivesse aí milhões de reais, você estaria tranquilo? Porque há muitos que têm muito dinheiro e morrem angustiados. Não tem paz do coração para poder dormir,
Porque o tempo todo fica preocupado se vão roubá-lo, se vão tirar alguma coisa dele. Será que bens te daria paz? E o que daria segurança a você? Será que daria segurança a você? Seria colocar uma grade muito forte? Um cadeado muito firme? Pois isso não dá segurança nenhuma. Citei aqui outro dia, um amigo meu colocou um cadeadão daquele bem grosso, diz, agora sim. Antes ficava um cadeadinho fino, ninguém nunca tinha tentado entrar na sua casa. Ele botou um cadeadão grosso, e aí quando foi à noite ele ouviu, crack. Quando ele olhou pela janela, estava lá o cara com aqueles alicates grandes de cortar ferro, o cara só chegou e cortou, aí de lá ele acendeu a luz e foram embora. Mas aquilo que parecia ser a segurança, na mesma noite que ele colocou, mostrou que não pode dar segurança. A graça e a paz que nós podemos ter é aquela que vem do Senhor. Se Deus não nos der a paz para vivermos em comunhão com Ele, viver em paz uns com os outros não será possível, porque é o agir dele em nós que nos leva a ter paz. É entendendo a vontade de Deus, olhando para o mesmo grupo que foi alvo da mesma graça, que nós vamos querer viver em paz. Porque o irmão vai querer o meu bem e eu vou querer bem do meu irmão. E nós assim vamos viver em comunhão. Romanos 9, versículo 14 a 18, diz, logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece o coração de quem lhe apraz. Irmãos, nós ficamos muito prontos a julgar Deus. Há um erro muito grande nosso ao querer julgar Deus por suas atitudes. Por que que Deus permitiu que isso acontecesse na vida dele? Por que Deus permitiu aquela catástrofe? Por quê? Por que Deus? Como se nós pudéssemos fazer melhor do que Deus. Não sei quem aí já assistiu um filme antigo, que era O Todo-Poderoso. O Jim Carrey, ele faz esse papel de Deus aparece para ele e ele questiona Deus porque Deus não sabia agir. E aí Deus então, no filme, dá a ele o poder de tomar decisões no lugar de Deus e ele sai fazendo um monte de coisa, tomando um monte de decisões e no final ele faz tudo errado. Ele chega, Deus, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe fazer melhor, eu não sei. Essa é a conclusão que todos nós deveríamos chegar. Deus, ele sabe. Se Deus ele dá a sua misericórdia a alguém, é competência dele. Se Deus endurece o coração de alguém, é da competência dele. Nós somos servos. Servos não questionam o seu Senhor, servos obedecem. Olha, Jesus sempre oferecia a sua graça àqueles que lhe pertenciam. Mateus 11, 25, mostra a revelação da sua graça aos humildes. Ele estava lá, pessoas humildes e ele dando a sua palavra. Em Mateus 15, 36, mostra ele revelando a sua graça no sustento físico. Quando ele agradecia o alimento, ele falava da graça de Deus que dava o alimento. Romanos 6, 16 e 17, fala da escravidão do pecado, fala da libertação da escravidão do pecado como a revelação da graça de Deus. Se você hoje não é um viciado, se você hoje não é um perdido e uma perdida que anda por aí distante de Deus, foi porque Deus revelou a sua graça. Foi porque Deus te libertou da escravidão do pecado. 2 Coríntios 9,15 fala da salvação como um dom inefável. Presente de Deus. Presente não é algo que você conquista. Se você conquistou, não é presente, é pagamento. Mas diz que é um dom inefável. É um presente que nós não compreendemos completamente. Veja, irmãos, que a Bíblia mesmo fala da salvação como algo incompreensível. Quando fala a respeito dos anjos que anelam pregar o Evangelho e que falam como que eles não entendessem a salvação. É como se olhassem os homens e dissessem, eu não entendo como pode pessoas que foram criadas por Deus não se entregarem a Deus. Os anjos olhando e dizem, eu não consigo compreender como pessoas preferem viver em pecado do que viver em obediência. Eles vivem em santidade, não conseguem compreender. É por isso que nós, pecadores, remidos pelo sangue de Cristo, é que pregamos o Evangelho. Para poder dizer para pecadores, eu era como você, estava perdido, mas a graça de Deus se revelou
com o perdão dele para mim, e eu agora então sirvo a Deus. Venha servir a Deus comigo. Venha com a sua fraqueza e vamos nos fortalecer para nos libertar dessa prisão. Romanos 8, 31 a 39 mostra o amor de Deus que nos une a Deus. A revelação do amor dele é que transforma a nossa vida. Paulo diz aqui: a graça e a paz a vós outros da parte de Deus nosso Senhor. João 15, 16 diz: não foste vós, eu citei esse texto já, que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, para que vades e des muitos frutos. O resultado da ação de Deus em nós é paz. Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, tendes paz com Deus. É da competência de Deus dar a paz. Se você quer uma paz diferente da que Deus dá, você não vai ter paz. Você pode ser o homem mais bem-sucedido da terra. Você pode ter a família que tiver, o nome de família. Você pode ter tudo que essa terra oferece. Se você não tiver a graça e a misericórdia do Senhor sobre a tua vida, se você não tiver a consciência de que você é um pecador perdoado, porque Cristo levou o pecado, o teu pecado sobre ele, você não vai ter paz com Deus. É da competência dele dar paz. E ele escolhe a quem dá, porque ele endurece o coração de um, mas ele é que transforma e que molda o coração dos outros para que estejam servindo a ele. Meus irmãos, essa é a lição desta noite. Aquilo que compete a Deus, nós devemos nos curvar e aceitar. Aos seus pastores, ministros que trazem a sua palavra, a graça e a paz que ele nos dá, e tudo que Deus faz, nós devemos aceitar, acatar e viver contentes, porque a decisão dele é sempre a melhor. A decisão dele é sempre a certa, quer seja para a vida, quer seja para a morte. Se ele resolveu levar alguém, se ele resolveu dar saúde para outro, a decisão de Deus é sempre a melhor. Que nós possamos compreender e nos dobrar diante dessa vontade de Deus e entender que aquilo que compete a Deus, Deus vai fazer, ele não vai pedir a tua opinião. Ele vai fazer no momento, na hora que ele desejar. Amém?